Olá, meu nome é Tercival Campestre Barbosa, ministro do Evangelho, psicanalista, diretor da Deus é Bom, há 36 anos oferecendo benefícios e orientação. Hoje nós vamos falar sobre parapsicologia e Bíblia. Vamos explicar. Todas as vezes que eu ouço falar em premonição ou em paranormalidade, eu vejo essas ideias associadas a terror, não é? A sangue, a crime, né? Vamos lá assistir o filme Premonição acreditando que vai trazer algo de transcendental e ao invés disso então vemos ali cenas de violência, enfim, que na minha opinião não acrescentam nada. Então, a intenção deste meu trabalho, assim como em outros, a intenção deste meu vídeo, assim como em outros, é defender os direitos autorais de Deus. Porque autor é aquele que registra uma ideia primeiro. Então todas as vezes que eu vejo as ideias de direito autoral do meu Deus sendo divulgadas por outras pessoas com outros nomes, a minha obrigação enquanto ministro do Evangelho é defender os direitos autorais do Deus da Bíblia, do Deus Jeová. Eu fiz isso nesse livro de minha autoria, eu fiz isso com a psicanálise de Freud, mostrando que inúmeros dos princípios citados por Freud são princípios bíblicos. Neste mesmo livro eu cito Alcoólicos Anônimos, mostrando que os 12 passos de AA são 12 princípios bíblicos, não é verdade? Por isso é que eles beneficiam pessoas. Por isso é que quem segue os princípios de AA se liberta do vício, porque são 12 princípios bíblicos que têm a sabedoria do Deus eterno. Por isso que a psicanálise ajuda tanta gente, porque muitos dos seus princípios são bíblicos e é isso que eu mostro neste livro. Da mesma maneira, neste livro eu falo sobre a parapsicologia e mostro o quanto que a parapsicologia já existe na Bíblia e assim como Freud não criou nada de novo, apenas deu novos nomes para conceitos que já existiam, a parapsicologia ela não cria nada de novo. Ela simplesmente dá novos nomes para uma série de conceitos que já existiam. Nesse livro eu digo que ser paranormal é normal. Neste livro eu digo que anormal é nós acreditarmos que a vida é só comer, beber, dormir, procriar e morrer, não é? Então ser paranormal é normal. Nesse livro eu digo que, como é que eu justifico as paranormalidades? Eu digo o seguinte, que Deus, ele é onipotente. Por isso, nós, os seus filhos, feitos à imagem e semelhança dele, nós temos então o desejo de ter poder, porque o nosso Pai é onipotente. Deus é onisciente, por isso nós temos sede de conhecimento. Deus é onipresente. Por isso nós temos o desejo de fama, de notoriedade, de aparecer em vários lugares, de ter muitas visualizações, não é? Porque Deus é onipresente, nós temos o desejo de fama. E nós dizemos também aqui que Deus ele não tem princípio de dias e nem fim de anos, Deus é atemporal. Por isso é que nós, seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança, temos pré-cognições. Estes nossos comportamentos são, portanto, totalmente naturais na espécie humana. Eles são a prova da paternidade celestial. Eles são a nossa genética, são o nosso DNA que prova a paternidade do Pai Eterno. Ele tem essas características e nós, como seus filhos, temos também. É só isso. Tudo aquilo que chamamos de paranormalidade, de poderes extrasensoriais, nada mais são de que características que estão latentes em nós e que nós não buscamos desenvolver. Alguém mentiu para o ser humano, disse para ele que ele é só isso que está por aí, não é? Quando na verdade ele tem outras potencialidades e outras capacidades. Nós vamos citar aqui então alguns dos nomes que a parapsicologia emprestou, que a parapsicologia deu para princípios, comportamentos, capacidades que o homem tem há milhares de anos e que isso já existia desde o princípio. A parapsicologia, que é ótima, é excelente, eu recomendo que psicanalistas estudem parapsicologia, porque senão eles ficam muito alienados da realidade, não é verdade? Muitas vezes um profissional de saúde mental
o paciente chega e fala, por exemplo, eu manifestei em línguas estranhas, e o profissional de saúde escreve lá, delírio místico, né? O profissional de saúde escreve lá, crise de histeria coletiva. E não é delírio místico e não é crise de histeria coletiva. São simplesmente outras áreas que o profissional de saúde mental não conhece, não é verdade? Eu chamo de complexo de King Kong, quando nós atacamos aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos, não é verdade? King Kong, no filme de ficção, ele não faz mal para ninguém, ele é simplesmente diferente. Como ele é grandão e diferente, aí mataram o coitado, porque não entenderam qual era dele, não é verdade? Então, nós temos que tomar esse cuidado de não ficar atacando as coisas porque nós não conhecemos. O que eu digo em todos esses meus trabalhos é que as pessoas esquecem que existe uma palavra que significa, que se chama sinônimo. O que são sinônimos? São palavras diferentes que têm o mesmo significado, ok? Então, os termos que a parapsicologia traz aqui, que nós vamos citar agora, são, enfim, comportamentos, capacidades já existentes, citados na Bíblia há milhares de anos. Simplesmente, então, a parapsicologia nomeia. Eu dou um outro exemplo. Como é que é o nome do nosso coleguinha lá? Que está lá debaixo da árvore. Isaac Newton. Ele está embaixo da árvore e a maçã cai na sua cabeça. Ele não criou a lei da gravidade. Ele não inventou a lei da gravidade. Ele simplesmente deu nome para um fenômeno que já existia. Muitos milhões de anos antes de Isaac Newton nascer, bilhões de anos antes de Isaac Newton nascer, as coisas já caíam. Tá? Naquele momento, ele resolveu dar o nome de lei da gravidade. Ele podia chamar aquilo de chupeta, pirulito, o que ele quisesse. Ele chamou de lei da gravidade. Ele simplesmente deu um nome para algo que já existia. Os descobridores, aí Pedro Álvares Cabral, Colombo, não é verdade? Pedro Álvares Cabral não inventou uma árvore, ele não tem capacidade para criar uma árvore de cor vermelha, cor de brasa, para chamar de Brasil. Ele não tem capacidade de criar a ilha de Veracruz, de Santa Cruz, terra de Santa Cruz, nada disso. Ele simplesmente chega de barco no lugar que já existia, ele deu o nome de Brasil e foi chamado de descobridor. O que é que eu estou dizendo? Que nós temos o hábito de louvar, né, de glorificar a criatura e nós esquecemos do Criador, daquele que criou todas as coisas, do pau-brasil que já existia, da lei da gravidade que já existia e de todos os fenômenos que já existiam quando a parapsicologia passou a existir e a nomear essas coisas. Muito bem, vamos lá. A parapsicologia tem dois campos de estudo. Um ela chama de psigama e outro chama de psicapa. Vamos ver o que é isso e vamos provar que tudo isso já existia na Bíblia antes. Psigama trata então de percepções extrasensoriais, não é? Uma das percepções extrasensoriais, ou seja, percebemos sem que seja apenas com os 5 sentidos, a precognição. A precognição é quando nós temos visões, nós temos conhecimento do futuro, né? Pré significa antes, cognição, conhecimento. Eu tenho conhecimento de alguma coisa que vai acontecer sem ter recebido nenhuma informação a respeito disso. Então é uma percepção extrasensorial. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui que consta em Mateus capítulo 21, versículo 2, quando Jesus diz para os seus discípulos, olha, vão até aquela cidade e chegando lá vai haver uma jumentinha amarrada. Alguém vai perguntar para vocês o que é que vocês estão fazendo, vocês digam que eu preciso da jumenta. E a pessoa não vai reagir, a pessoa vai dar a jumenta. Estou pegando um exemplo bem simples, né? Jesus disse isso horas antes de eles entrarem naquela cidade, naquele lugar. E ele tem uma pré-cognição na linguagem da parapsicologia. Ele tomou conhecimento, ele tinha conhecimento de um fato antes que ele acontecesse. Eu usei esse exemplo aqui para dar algumas explicações. O fantástico nessa história da jumentinha de Jesus é que centenas de anos antes de Jesus nascer, os profetas do Velho Testamento haviam predito que o Salvador do mundo, o Filho de Deus, quando entrassem na cidade de Jerusalém, ele entraria montado numa jumenta. Então Jesus tem uma pré-cognição, no exemplo que eu estou dando, para cumprir uma profecia. Eu escolhi esse exemplo para dizer que existe diferença entre profecia e desejo.
Hoje em dia eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu profetizo que você vai comprar um carro zero. Isso não é profecia, é desejo. A profecia não é você externar aquilo que você quer que aconteça. E a profecia não faz as coisas acontecerem, não. A profecia, a pré-cognição, ela revela uma cena do futuro. Só isso. O profeta é simplesmente um microfone através do qual se revela algo que vai acontecer no futuro e que é imutável. Não tem como você mudar aquilo que vai acontecer. A pré-cognição e a profecia é uma visão do futuro. As pessoas confundem profecia com desejo. Eu desejo que você compre um carro, mas eu não estou profetizando nada. Profetizar e precognição é você ver aquilo que está acontecendo lá no futuro. É um dom completamente diferente daquele que me parece que as pessoas confundem por aí. Muito bem. Os 5 sentidos podem profetizar. Eu posso ver o futuro, eu posso sentir um olfato de algo que ainda vai acontecer, eu posso ver algo que ainda vai acontecer, eu posso ouvir algo que ainda não pode acontecer e eu posso falar, que no caso então seria a profecia verbalizada, não é verdade? Muito bem. Algumas pessoas vão dizer assim, mas Jesus fez isso porque ele era Jesus. Não é? É porque ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, por isso é que ele tem essas coisas. Não. Em 1 Coríntios 12:31 está escrito, buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então é obrigação nossa estarmos abertos para esses dons, saber que eles existem, saber que eles são possíveis e saber que eles são totalmente naturais. Não tem nada de misticismo, nem de terrorismo, nem de bruxismo, nada disso. São características totalmente normais do ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em João 14:12, Jesus disse, aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que as que eu faço. Então, Jesus nos autorizou a ter este poder, a buscar esse poder que está latente em todos nós. Muito bem, falamos então aí sobre pré-cognição, vamos falar agora sobre simulcognição. Simul de simultâneo, cognição de conhecimento. É quando nós temos a informação extrasensorial de algo que está acontecendo simultaneamente, não no futuro, mas ao mesmo tempo. E eu dou exemplo de simulcognição em João capítulo 11:11, quando Jesus está andando com seus discípulos e de repente ele para e diz, Lázaro dorme. Ninguém deu informação para Jesus do que estava acontecendo lá na cidade de Marta e Maria. Jesus para e diz, Lázaro dorme. Os discípulos não entendem o que ele está dizendo, então ele diz, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo do sono, não é verdade? Então isso é um exemplo de simulcognição. Ao mesmo tempo em que o fato estava acontecendo, Jesus recebeu essa percepção. Esse dom, este fato, esta ocorrência não acontece apenas com Jesus. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo e por um outro homem, Jesus, o pecado saiu. Jesus veio à terra para mostrar como é que nós seríamos, como é que nós podemos ser se nós estivermos apartados do pecado original da desobediência. Quando nós estamos em obediência com Deus, nós desfrutamos, nós podemos desenvolver todas essas capacidades. Eu provo que estes atributos não são apenas de Jesus, não são capacidades apenas de Jesus, quando dou, por exemplo, a sombra de Pedro. Pedro, com a sua sombra, curava os enfermos. Então, é um homem, Pedro, que obedeceu às instruções do mestre e tornou-se, então, também capaz de fazer sinais como estes aqui. Muito bem, vimos aí simulcognição. Lázaro está morrendo, Jesus está sabendo simultaneamente. Podemos falar agora também de retrocognição, retro do passado, né? Eu tenho a percepção extrasensorial de algo que aconteceu no passado e que eu não vi, não recebi essa informação por outros meios, não é? Dou o exemplo de retrocognição registrado na Bíblia em João capítulo 4, versículo 18. Jesus está conversando com a mulher samaritana na beira do poço, ele diz, vai chamar o seu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, agora você disse uma verdade.
você não tem marido, você já teve 5 e o que vive com você agora não é seu marido. Então ele soube do passado dessa mulher, sem que ninguém tivesse dado a ele essa informação. A parapsicologia chamaria isso de retrocognição. O que eu estou dizendo é que a parapsicologia não descobriu nada de novo, só deu nome para comportamentos humanos que já existem desde o começo do mundo. Muito bem, outra área que a parapsicologia estuda é a telepatia. E eu dou exemplo de telepatia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 4. O texto diz o seguinte: Jesus, conhecendo os pensamentos, pergunta: por que pensais mal em vossos corações? Então, telepatia é a capacidade que o ser humano tem, que o ser humano pode desenvolver, porque nós não somos só essa coisinha que usa crack e fica caindo na cracolândia. Nós temos outras capacidades, né? Então, o ser humano ele pode desenvolver a capacidade telepática, né? De saber, de ouvir o pensamento de outras pessoas. Jesus era Deus, filho de Deus, mas também era homem. E ele veio mostrar do que nós somos capazes, né? Então ficou muito claro o texto. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, perguntou: por que pensais mal em vossos corações? Então, telepatia está aqui exemplificado, é uma capacidade que nós podemos alcançar. Clarividência, de novo, clarividência não tem nada de monstro, nem de terror, nem de sangue, nem de nada de terrível, totalmente natural, totalmente natural. Eu disse que os 5 sentidos podem profetizar, os 5 sentidos podem ter percepções extrasensoriais, não é verdade? E quando nós vemos o futuro, né? Quando os nossos olhos têm percepções que vão além da retina, né? Do globo ocular, quando nós temos essas percepções, a parapsicologia chamou isso de clarividência. Nada de monstruoso, nada de misterioso, capacidade de Deus em nós. Dou exemplo de clarividência quando nós vemos em Mateus capítulo 17, versículo 9, Jesus pega um grupo dos 12, vai até um monte e lá sobre o monte Jesus se transfigura, né? A sua feição é totalmente mudada, totalmente alterada. É mostrado ali um Jesus glorificado. E diante de Jesus são vistos Moisés e Elias. É um assunto polêmico nas escrituras. As pessoas dizem, mas como Moisés já tinha morrido há milhares de anos, Elias também, então existe reencarnação, é espírito, o que está acontecendo no Monte da Transfiguração? E Jesus, que não deixou dúvida de nada, em Mateus 19, 17, 9, ele diz, quando termina aquele evento, ele diz para os seus discípulos: a ninguém conteis esta visão. Moisés e Elias não estiveram no Monte da Transfiguração, aquilo foi uma visão que os discípulos tiveram do futuro. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, estavam ali para dar testemunho. Naquela visão, Deus se apresenta sobre aquela visão e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, para que os discípulos tivessem autoridade para pregar o evangelho, sabendo que Jesus não estava contra e nem competindo com Moisés, para saber que Jesus não estava contra toda a lei e os profetas, então mostrou-se para os discípulos aquela visão, aquela percepção extrasensorial de Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Deus dizendo para todos eles: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Moisés se curvando diante de Jesus, Elias se curvando diante de Jesus, é isto que significou aquela visão. Na linguagem da parapsicologia, da nossa amiga parapsicologia, logia significa estudo, eles estão estudando os fenômenos paranormais. Na linguagem da parapsicologia, tivemos ali uma clarividência. Eles viram com uma percepção além da retina e do globo ocular. Outro exemplo de clarividência, que é muito claro na Bíblia, está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Né? Elias está cercado de inimigos e o texto diz o seguinte: e o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu carros e cavaleiros de fogo. Né?
Havia o exército celestial em torno daquele lugar. O jovem companheiro de Eliseu estava ali com medo, né, daquela situação, estavam cercados por inimigos. Então o texto diz: e o Senhor, Deus, Jeová, abriu os olhos do moço. Ele foi aberto exatamente a sua percepção extrasensorial, para que ele enxergasse outras coisas além da situação apenas humana, apenas material. E então ele viu os exércitos e carros e cavaleiros de Deus espirituais em volta daquele lugar, não é? Eu me lembro das palavras de Elis Regina na canção: a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. A parapsicologia chama de clarividência essa capacidade de ver aquilo que não se vê com os olhos naturais. Outro exemplo de clarividência nós vemos em Apocalipse capítulo 21. O texto é todo grifado com a expressão João viu. João está na ilha de Patmos. Isolaram João lá na ilha de Patmos para que ele não pregasse mais o evangelho. Foi a pior viagem que eles fizeram. Porque isolado, sozinho na ilha de Patmos, meditando dia e noite, João passou a ter visões. Visões, João viu a grande multidão, viu o juízo final, ele viu o livro todo de Apocalipse através de uma percepção extrasensorial, através de uma revelação divina, não é verdade? A parapsicologia só dá nome para essas coisas. Vimos aí então alguns exemplos de psigama. Psigama, percepção extrasensorial do tempo, do espaço, do futuro, não é verdade? Isso é o que a parapsicologia chama de psigama. Psicapa. O que é psicapa? Não é? Psicapa é quando o poder do ser humano atua sobre elementos físicos, não é verdade? Não tem nada de misterioso, não tem nada de assombroso, um dom, uma capacidade. Assim como nós temos a capacidade de andar e de falar, nós também temos isto que a parapsicologia chama de psicapa. Vamos dar um exemplo aqui, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, qual é o contexto ali? Os homens estão trabalhando, derrubando madeira, derrubando lenha com machado, o ferro, a peça de ferro, a cabeça do machado sai do cabo, cai na água, afunda, e o lenhador diz: ai meu Deus, esse machado era emprestado, não é meu, é emprestado, e agora caiu dentro do lago, como é que vai achar uma peça de ferro dentro da água? O profeta vem, cutuca a água com uma vara e ele faz flutuar o ferro de um machado, né? Então isso que está lá naqueles campos da telestesia, né? Onde o ser humano faz com que alguma coisa física se mova sem usar um elemento físico para isso. Faz com que a matéria se mova sem utilizar, enfim, elementos físicos, sem tocar na matéria, na verdade. Ele não pescou o cabo do Marcelo com uma vara, ele tocou na água e o cabo do machado flutuou na água, segundo Reis 6:5. Muito bem, então é uma ação física paranormal, além da normalidade. Bíblico, normal, o ser humano tem essa capacidade, não existe misticismo, esoterismo, mistério, monstro, nada disso. Capacidade normal que o ser humano tem. Em Mateus 14:15 nós vemos uma ação também nesse sentido, que é quando Jesus anda sobre as águas. Mateus 14:25. De novo, provando que não é um atributo somente de Jesus. No mesmo contexto de Mateus capítulo 24, 14 e 25, no versículo 29, Pedro também caminha sobre as águas. Ao mando de Jesus, Pedro também caminha sobre as águas. O que é que nós estamos dizendo? Por que é que estamos gravando esse vídeo? Para que você saiba que você foi feito à imagem e semelhança de Deus e que você pode buscar coisas muito mais excelentes, pode buscar dons muito mais importantes para a sua vida do que aqueles que normalmente se busca no dia a dia, no corre-corre do nosso viver. Muito bem. Jesus disse em Marcos 11:23 que qualquer um, olha, provando claro, para deixar claro que não era só ele que tinha esse poder, ou que podia fazer essas coisas, Jesus diz em Marcos 11:23, qualquer um que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, precipita-se, e esse monte ele vai se mover do lugar, ok? Então Jesus está delegando
está autorizando essas coisas. O Salmo 82, versículo 6 diz nada mais, nada menos que isso. Vós sois deuses. A Bíblia nos diz que nós somos deuses, né? Que nós somos deuses, então nós podemos realizar todas essas coisas. Muito bem, se você tem interesse por esses assuntos, se você entende a nossa mensagem, a mensagem parte e há pessoas que gostam, que não gostam, que concordam, que discordam, não é verdade? Então se você gosta, se você concorda, se você entende, eu vou propor para você o seguinte. Aqui está o meu contato, né? O WhatsApp 11 998 641 845, o meu site www.deusebom.com, não é? E temos o canal do Tercival no YouTube. Vou fazer para você um convite. Você entra nesses meus caminhos, entra lá no canal do Tercival no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, não é? Usa lá o sininho das notificações, ok? E se você vê algum vídeo que você gosta, você compartilha com seus amigos. Depois você entra aqui no WhatsApp, me acrescenta no seu WhatsApp e diz, olha, eu assisti esse vídeo, gostei, não gostei, concordei, não concordei, eu vou te mandar de presente esse livro que tem todas essas informações, eu vou te mandar isso aqui em PDF, ok? Entra, se inscreve, compartilha, comenta de uma maneira educada, de uma maneira inteligente, né? De uma maneira sábia, e então eu vou mandar para você esse livro de presente em PDF, para que nós possamos divulgar estas coisas. Se você me ajudar fazendo isso, divulgando o canal do Tercival, você vai estar simplesmente me ajudando a divulgar para outras pessoas que Deus é bom. Obrigado.